Este é mais um vídeo de reflexões, tá? Eu não pretendo nem chegar num resultado com esse vídeo aqui, mas são coisas que às vezes eu penso a respeito, às vezes eu vejo algum post, entendeu? E eu fico matutando aquilo e eu falo, pô, isso seria legal de compartilhar com as pessoas. Então, hoje eu queria falar assim, você está pronto para o novo? Né? Porque já dizia o Belchior, né? O novo sempre vem, né? O novo sempre vem, a gente está pronto para isso, será que não está? Por que que eu estou falando sobre isso? Porque, apesar de eu ser um cara de 52 anos, eu ser um senhor, tá, eu tenho um filho de quase 30 e tudo mais, a minha visão sempre foi muito progressista, vamos dizer assim, sempre muito, principalmente em música e em áudio, eu sempre quis saber, em áudio mais do que em música até, eu sempre quis saber do que está surgindo, entendeu? Tipo, o que está acontecendo? O que que veio aí que a gente pode usar para fazer música, né? Desde que eu comecei, eu sou assim e sou assim até hoje, mesmo estando mais velho. E outras pessoas não, escolheram ser conservadoras, né? E aí é legal falar sobre o que é um conservador. O conservador é um cara que escolheu o progresso até um determinado ponto e acha que dali para frente não é tão interessante. E isso é uma questão de escolha, tá? Cada um faz a escolha que quiser. Até com essa visão progressista que eu tenho, eu acho que o certo é cada um fazer o que acha que deve fazer. Mas basicamente é uma pessoa que escolheu o progresso até um determinado ponto e acha que dali para frente não é tão legal o progresso, tá? Mas não é uma pessoa que está voltando no tempo. Eu vou usar duas historinhas aqui para ilustrar. Uma delas é que eu vi o Caetano Veloso falando há uns anos atrás a respeito de bateria acústica, né? Dele falando, o Caetano deve estar com 80 anos, mais ou menos, ele deve ter quase 30 anos a mais que eu, vai, uma coisa assim. Então ele é de uma outra geração, tá? Não é da mesma geração que a minha. Ele falando que ele viu uma bateria acústica pela primeira vez e ele achou aquilo até meio engraçado, porque era como se fosse uma atração de circo para ele. A pessoa tocando com um monte de peças ao mesmo tempo, né? Então ele via meio como eu vejo aqueles one man bands, né? Aquele cara que toca o bumbo com o cotovelo e toca, sei lá, o chimbal com um pé, a caixa com o outro, e tá tocando violão e tem uma gaita pendurada e tem uma matraca aqui também e tal. E eu vejo meio assim como uma atração circense. Quando ele viu uma bateria acústica montada, ele viu dessa forma. Na minha visão, possivelmente porque ele conhecia a coisa da fanfarra e tudo mais, onde cada um toca um instrumento da percussão, fazendo aquele som da bateria, e de repente ele tinha uma atração de circo, que é um cara tocando uma bateria, todas as peças ao mesmo tempo. Eu nunca tive essa visão. Eu só fui parar para pensar que essa visão era possível depois dessa frase do Caetano, dessa entrevista com ele. Porque para mim, quando eu comecei ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, que eu me interessei por música, aí para mim a bateria era parte da coisa. Eu via tipo um instrumentista tocando um instrumento. Assim como era uma guitarra, um violão, um piano, seja o que for, ou um sintetizador também, né? E tudo mais. O Queen, por exemplo, nos primeiros discos deles, vinha escrito no synthesizers, né, no synths, eles não usavam sintetizadores. Isso foi até 80, quando eles fizeram o The Game, daí eles compraram o Oberheim lá e começaram a usar em tudo, né, e até eles exageraram até na mão mais para frente na carreira, né, mas até então eles não usavam sintetizadores, eles tinham uma visão conservadora, não, tudo que você está ouvindo aqui foi feito pelos músicos com instrumentos, então vamos usar um cravo de verdade, vamos alterar o som de um determinado instrumento para a gente usar ele aqui e ter uma sonoridade diferente. Vamos fazer uma orquestração com guitarras e etc. Tal. Então eles não usavam sintetizadores, entendeu? Então o conservadorismo que eles tinham, que eles abandonaram em 1980. A banda começou em disco em 73, né? Então 7 anos depois eles já estavam usando sintetizadores. Então eles eram conservadores em alguns aspectos, enquanto eram super progressistas em outros. Então, assim, uma outra história legal é aquela do cara que programava bateria, né? E aí ele falou assim, pô, tô roubando, né? Programar bateria não faz sentido, né? Aí ele pegou e começou a gravar a bateria acústica, né? Chamou um amigo dele que era baterista, começou a gravar. Ele falou, pô, mas eu tô roubando porque é ele que tá tocando, não sou eu. Eu tô só gravando, eu preciso aprender a tocar bateria. Aí ele foi aprender a tocar bateria, né? Aí um dia ele pensou, pô, eu tô roubando, né? Porque as peles que eu uso na bateria, elas são sintéticas. A bateria originalmente era pele de cabra, por exemplo, sei lá do que, né? Pele de cabra, tal. Então ele começou a usar as peles de cabra na bateria. Aí ele pensou assim, pô, tô roubando, né? Porque eu compro a pele já pronta, eu tenho que fazer. Ele passou a comprar umas cabras e matar as cabras e fazer a pele e tal, né? Daí ele falou, pô, mas eu tô roubando, porque eu compro a cabra já tá feita, né? Aí ele passou a criar cabras. E hoje ele não faz mais música porque criar cabra dá um trabalho danado, sabe? Então, o cara foi voltando, ele queria ser conservador demais e ele acabou voltando para um ponto que não faz muito sentido. Uma outra coisa que eu acho interessante quando se fala em conservadorismo também
pessoas, por exemplo, que são contra a gravação digital porque existe uma conversão. Tá? Você tem uma conversão de um sinal elétrico para um sinal digital. Sim, existe realmente, tá? Você tem um sinal elétrico que está sendo captado aí que está sendo enviado pelo seu microfone ou pela sua guitarra, tal. Esse sinal é convertido em dígito, tá? Em 0 e 1, é gravado para dentro do seu computador ou de um sistema de fita, seja o que for digital, tá? E depois ele é reconvertido, tá? De dígito para um sinal elétrico para a gente poder ouvir, tá? E novamente ele é convertido, tá? De sinal elétrico para sinal acústico, vamos dizer assim, porque quando ele vai passar para a caixa de som ou para um fone de ouvido para você poder ouvir. E assim, quando a gente fala em áudio, quando a gente fala em gravação, ou mesmo áudio ao vivo, a conversão sempre existe, porque o microfone é um transdutor. Tá? Um transdutor é um equipamento que transforma um tipo de energia em outro tipo de energia. Então, assim, dizer assim, esse aqui é o som de verdade, não, o som de verdade é a voz da pessoa falando diretamente com você. Isso é o som de verdade, apesar de também não ser o som de verdade, porque tem influência da acústica, tá? Então, dependendo do lugar onde você estiver, esse som dessa pessoa vai ser diferente. Mas vamos eliminar a acústica por enquanto, para não complicar demais a vida da gente. Vamos falar do áudio, tá? Então, a pessoa está falando no microfone, aquele sinal, as ondas sonoras que ela está emitindo estão sendo transformadas pelo microfone em sinal elétrico, tá? Para poder passar isso para um PA ou passar isso para uma gravação, etc. Então, o áudio de verdade, ele só existe dentro do mesmo ambiente. O que vocês estão ouvindo hoje aqui, por exemplo, é uma representação da minha voz que passou por vários tipos de conversão para chegar nisso, né? Se a gente for entrar nessa pira, eu estou aqui emitindo ondas sonoras para o microfone está transformando esse sinal elétrico, a interface está transformando em sinal digital, está entrando para dentro aqui do meu sistema e está gravando já num vídeo no OBS Studio que eu uso. Aí eu vou subir para o YouTube, eles fazem uma nova codificação deles, e aí depois você vai ouvir a partir do YouTube, isso vai ser passado para o seu computador, que vai pegar aquele sinal digital, vai transformar em sinal elétrico e vai mandar para os seus fones de ouvido, para suas caixas, ou então para o seu celular, que vai fazer a mesma coisa, tá? Então, imagina a quantidade de etapas que tem. Então, quer dizer, assim, ser conservador nesse ponto é meio complicado, tá? Então, eu vejo muita gente sendo conservadora com muita coisa, e eu não acho, como eu falei antes, eu não acho nada de errado em você ser conservador com o seu trabalho, sabe? Por exemplo, eu gosto de gravar um amplificador valvulado, microfonado, tal. Para mim é assim que tem que ser. Eu gosto de gravar em fita, analógico, eu gosto de gravar no computador, seja como for, eu gosto de fazer do jeito que eu gosto. Perfeito, entendeu? Eu acho complicado quando você acha que todo mundo está errado, todo mundo que faz diferente de você está errado, porque você só escolheu um ponto no tempo para ser conservador. Você super para frentex, tá? Você é super moderninho também, dependendo do tempo que você pegar, tá? Então, as pessoas assim da minha idade, nos 50, que pararam um pouco nos anos 80, por exemplo, e pensam muito no que se fazia naquela época, que era muito legal também, mas eu acho que a gente não revive os anos 80, não porque a gente não usa os equipamentos que usava na época, etc. É porque o momento é totalmente diferente. Né? Que nem ouvir vinil hoje, para mim não faz sentido. Naquela época fazia, porque a gente comprava um vinil novo, a gente juntava os amigos na sala de casa ou então num quarto tal, e a gente ouvia aquele vinil repetidas vezes, e a capa ia passando de mão em mão, e a gente lia as letras, a gente lia a ficha técnica e comentava a respeito da música e tudo mais. A gente reunia. Em casa era muito comum ter, sei lá, 8, 10 amigos assim. Minha casa é o point da galera, né? Então, final de semana eu dava aula de contrabaixo, meu irmão dava aula de guitarra, meu pai negociava instrumentos, fazia caixa de som, fazia case e tal. Então era comum um sábado à tarde, por exemplo, a porta da rua ficar aberta lá e ter uma flutuação de, sei lá, 50 pessoas na minha casa. Não estou exagerando, quem viveu aquela época na minha casa sabe do que era isso. Todo mundo era muito bem-vindo em casa, festa de Natal e Ano Novo, então o pessoal passava a meia-noite na casa deles e depois ia para minha casa, tá? Que era lá que era bagunça mesmo. Então, assim, voltando àquilo, não tem como reviver esse tempo, tá? Principalmente na idade que eu estou hoje. Eu não tenho como reunir 50 amigos de 50 anos de idade passando a ceia na minha casa, entendeu? Ou ouvindo disco junto comigo. Então, a gente não revive uma época, não tem como reviver. Eu gosto da época. O que a gente fazia na época que a gente usava, para mim, pouco interessa. Para algumas pessoas interessa. Para algumas pessoas é aquele amplificador, aquela guitarra, aquele sistema de gravação e tal, e tá tudo certo também. Eu só acho ruim quando a gente julga, por exemplo, o rapaz de 20 anos de idade, que ele, sei lá, programa uma bateria, ou ele faz música eletrônica, ou ele faz trap, ou faz rap, ou faz um estilo que não é o nosso estilo, o estilo que a gente escolheu fazer, e a gente condena, isso aí não é música, isso aí não é, porque o cara não sabe tocar um instrumento.
Cara, a maioria dos músicos de rock que a gente gosta pra caramba não tem conhecimento de harmonia, não tem conhecimento de teoria musical e tudo mais. O rock era uma coisa transgressora, entendeu? Que fugia daquele formato da música clássica e tudo mais. Tinha coisa de música clássica também, tem os neoclássicos, os Malmsteen da vida e tal, mas no geral, o rock, aquela coisa do Alice Cooper e tudo mais, era coisa feita por gente que tinha até a quarta série. Entendeu? Ozzy Osbourne, etc. Tal, eram pessoas assim que não tinham muito estudo e tudo mais, e que não têm um conhecimento técnico de música, e a música era feita dessa forma. E, no entanto, essas mesmas pessoas que admiram esse tipo de música falam mal dessa música atual, sabe? Você não é obrigado a gostar. Eu falo sempre assim, quando a Anitta faz uma música nova, eu tenho certeza que ela não senta na casa dela e pensa assim, vou fazer uma música para agradar aquele senhor de 52 anos que cresceu ali no boom do thrash metal, né? Porque ele é o meu público-alvo. Eu não sou público-alvo dela. Eu não danço, eu não sou jovem, entendeu? Eu não tem nada a ver. Então ela faz a música dela para o público dela. E ela faz muito bem feito para o público dela. Eu não sou obrigado a ouvir, porque não é o meu som. E tá tudo certo. Mas eu não tenho por que desvalorizar por não ser o meu som, entendeu? Essa é a minha visão a respeito das coisas. É como eu falei, eu não vou dar conclusão nenhuma disso. Tá? Eu só estou jogando informações aqui para pensar, você está preparado para o novo? Às vezes eu acho que eu estou, às vezes eu acho que eu não estou. Eu gosto muito do antigo, até eu fiz uma música na praia dos Beatles esses dias, né? Eu compus uma música e depois eu gravei, tá até o amplificador ali, tem um Vox ali que eu usei para gravar, tem uns instrumentos aqui que eu usei para gravar da época e tal. E eu fiz essa música voltada para os Beatles, eu tô com uma camiseta dos Beatles aqui e tal. Então eu gosto do antigo, gosto mesmo, assim, eu sou fã do antigo, porque é com isso que eu cresci, né? Mas a minha visão no geral é progressista, entendeu? Mesmo que eu não assimile um determinado tipo de música, a minha visão é progressista. Eu costumo brincar muito, eu falo que eu parei no Slayer, né? Que depois, quando chegou o Morbid Angel, o Death, tudo mais, eu já não ouvi tanto, porque já era um pouco extremo demais para mim, sabe? Slipknot é um pouco extremo demais para mim, mas não é por isso que eu acho que essas bandas são ruins, ou que as pessoas não devam ouvir, elas devem parar no Slayer também. Não, cara, não. Eu não vou ser o conservador chatão que acha que só o que eu gosto vale a pena. Mas eu estou falando sobre mim. Agora fala você é conservador, você está preparado para o novo, como é que é? E outra coisa, amanhã eu vou fazer a mix dessa música, tá? Do tipo Beatles, numa live. Helicóptero passando, deixa a porta aberta aqui. Vou fazer uma live mixando essa música tipo Beatles e vai ser bem legal, vai ser divertido. Vou falar muito sobre história também. Vou usar uns plugins que simulam coisas da época, porque eu não tenho acesso a coisas da época. Se eu tivesse acesso, eu usaria? Talvez, talvez não. Entendeu? Depende. Tá? É o que eu faço música com o que eu tenho na mão. E eu tenho esses plugins do Abbey Road que são legais, eu vou usar. Entendeu? Mas eu usei as guitarras da época. Ok, tá tudo certo. A vida é boa, cara. A vida é legal. E outra coisa, amanhã termina a Black November também. Então todos os meus cursos estão com 35% de desconto. Aproveite que vale muito a pena. Tá bom? Você tá pronto para o novo ou não? Valeu.